Amados irmãos, hoje vamos falar sobre um espírito de altíssimo nível, uma das bases fundamentais do entendimento da filosofia cristã e da própria Igreja cristã católica. Nós vamos falar de Paulo de Tarso, vamos falar da vida desse apóstolo, que é tão bem documentada e sobre a qual existem tantos estudos maravilhosos. Vamos trazer uma rápida biografia e salientar alguns pontos sobre a visão espírita, principalmente baseados no livro Paulo e Estevão, que nos encantam e nos farão lembrar, nos farão pensar um pouco na obra desse valoroso espírito e na sua importante contribuição para o nosso entendimento. Nós vamos nos basear em documentação existente na internet, disponível em vários ambientes espíritas principalmente. Nós vamos ver palestras que foram apresentadas sobre ele e que de maneira alguma nos será possível esgotar o assunto, tal a enormidade da contribuição desse espírito ao nosso entendimento, ao conhecimento da verdade, à divulgação da boa nova do Mestre Jesus. Vamos começar então identificando o nosso Paulo de Tarso no seu início. Ele era Saulo, nascido em Tarso, capital da Cilícia, e tinha, como todo cidadão judeu de família nobre, por hábito, era obrigatório que o cidadão aprendesse uma profissão, tivesse uma habilidade. E ele se habilitou como tecelão. Ele era então de uma família rica e aos 14 anos começa a receber a formação para ser rabino, cumprindo rigorosamente as normas dos fariseus. Ele havia sido criado para ser um nobre do Sinédrio. Tinha orgulho da sua raça, tão peculiar aos fariseus e aos judeus da sua época. Em Jerusalém, ele vai se apresentar no templo e ser treinado para ser o substituto do grande Gamaliel. E ele aí se depara com a seita iniciante, nascida no judaísmo, mas que contrariava as suas bases fundamentais. Ele já tinha ouvido falar dos seguidores do Nazareno e se revoltava como ortodoxo praticante das suas leis, das suas regras farisaicas, contra essa nova seita que apresentava Jesus como o Messias. Alguns autores mencionam ser Saulo parente de Herodes o Grande, mas isso apenas é corroborado em algumas frases nas suas epístolas. Então Saulo estuda aos pés de Gamaliel, e nós vamos ver por que isso é importante. Gamaliel era o nobre, o sábio dos fariseus. No livro Paulo e Estevão, vemos a conversão de Gamaliel ao cristianismo e o impacto que isso vai ter para Saulo. Ele então era honesto profundamente com a fé que tinha sido a sua base, a sua constituição, e se sentia ofendido, se sentia obrigado a perseguir essa nova seita. A perseguição que ele começa a executar contra os seguidores daquela seita leva até o julgamento de um dos principais seguidores, chamado Gesiel, que vem a ser depois identificado e assume o nome de Estevão. Curiosamente, esse Estevão, que era um diácono e grande pregador da nova mensagem, da boa nova, era irmão de uma jovem de intensa beleza chamada Abigail. E esse Saulo, sem saber, foi o responsável pela prisão, condenação e morte de Estevão, ainda baseados no mesmo livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. Saulo não chega a cumprir, a casar-se com Abigail. Ela vem a falecer doente, ela também
professando a nova seita do Messias. Esse choque que Saulo descobre e reconhece por estar vendo a sua noiva amada sofrer por ser testemunha da própria morte do irmão, é para Saulo fundamental na contorção íntima dos seus sentimentos, no choque dos seus sentimentos. Vamos ler o canto de Abigail quando vê o irmão na fase final da sua vida apedrejado. Ela diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta da esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Abigail, então, falece depois disso por uma enfermidade, e Saulo torna-se, então, desesperado e revoltado, atribuindo a responsabilidade dessa enfermidade, dessa morte, ao próprio Messias, a Jesus. E arquiteta um plano para dar continuidade às perseguições, querendo punir os seguidores pelo seu próprio sofrimento. A partir daí, ele planeja e obtém do Sinédrio a autorização para perseguir os seguidores dessa nova seita, até mesmo em Damasco, onde já eram identificados novos núcleos dessa seita. Saulo então caminha à frente de uma pequena caravana, mas com todo esse sentimento de amargura no seu coração, sentimentos contraditórios que ele mesmo não explicava. Analisava a sua vida, que se dedicara integralmente à busca da verdade, da fé, nos ensinamentos da sua religião judaica, e não encontrava a plena satisfação. A sua revolta crescia ao perceber o choque da maneira como esses novos seguidores da boa nova do Evangelho se apresentavam frente aos sentimentos, coisa que ele mesmo reconhecia ainda não ter. Nesse momento, ele via as figuras de Abigail e do próprio Estevão estarem na sua mente, queriam acalentá-lo, queriam orientá-lo. Ele se sente então às portas de Damasco, envolvido por uma nuvem radiante que ofusca a sua visão. Cai e, ao pedir socorro, quer se orientar e não vê nada. Uma voz suave lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Coloca-se de joelhos diante o desconhecido e, num sentimento indefinível de veneração e de amor, pergunta: quem sois? Quem és? E o mestre lhe responde: sou Jesus, a quem persegues. Saulo, não recalcitres contra os aguilhões, contra essa dor que vai no teu peito. E ele pergunta: que quereis que eu faça, Senhor? E o mestre lhe orienta: entra na cidade e saberás. Na cidade, Ananias, que era um seguidor da boa nova, é orientado por Jesus a encontrar Saulo e a curá-lo. Ananias assim o faz, devolve a visão a Saulo. Saulo, entusiasta da primeira hora, já começa então a pregar a boa nova, a notícia dessa vinda do Mestre. E é naturalmente afastado. Quem era ele?
aquele que tinha todo o poder do Sinédrio de perseguir os cristãos, que ainda não se chamavam cristãos naquele momento, mas perseguir os seguidores do Messias nessa nova seita, e agora de repente passava a defendê-lo. Então Ananias recomenda que ele possa refletir melhor e assimilar melhor a boa nova. Dá a ele orientação, os testemunhos escritos, e ele se dirige ao deserto para um oásis, onde vai encontrar aquele Gamaliel, que era o seu mestre no farisaísmo, agora convertido ao cristianismo, já bastante envelhecido, e com ele passa 3 anos estudando, assimilando a boa nova. 3 anos de reflexão, onde ele executa novamente as suas habilidades adquiridas desde a infância de tecelão. E passa então a conviver com novos adeptos da Boa Nova, do Cristo, Áquila e Prisca, que haviam fugido de Jerusalém, perseguidos exatamente pelos seguidores de Saulo. E essa entrega, depois de 3 anos, o reconhecimento de estarem ali frente a frente, inimigos antigos agora transformados em irmãos, é um fundamento da ação de Saulo, agora identificado como Paulo de Tarso. Finalmente, os amigos desejam que ele siga com eles para Roma, mas o agora Paulo de Tarso sabe que tem que se apresentar a Jerusalém para encontrar Pedro e Tiago, que são os líderes da principal comunidade cristã naquele momento. Ele, a partir daí, se tornará o apóstolo dos povos não judeus, o apóstolo dos gentios, aquele que é enviado para disseminar o evangelho para todos nós não judeus. E notemos que os judeus na época eram bastante aristocratas em relação à sua concepção religiosa. Tinham uma certeza e um orgulho da destinação da sua raça e dos seus princípios. E isso não era diferente, era a raiz que Paulo havia sido formado. Ele começa então a pregar a partir desse conhecimento, mas com a nova visão do amor da mensagem do Mestre Jesus. E faz esse trabalho pregando durante 16 anos em todo o Vale do Jordão, na Síria e na Cilícia, que era a região da sua origem. Naturalmente perseguido pelos próprios judeus, que o consideravam um grande traidor. Paulo participa então e faz 4 grandes viagens, 3 levando a Boa Nova a toda essa região do Mediterrâneo, bastante bem documentada nos livros dos historiadores. E ele começa a redigir as epístolas. Foram 14 epístolas que chegaram até a época atual. Algumas contestadas em relação à origem efetivamente ser de Paulo, e algumas aceitas pelos historiadores, pelos pesquisadores dessas origens. Através dessas cartas, ele transmite às comunidades cristãs e aos seus discípulos uma fé fervorosa em Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Ele, temperamental, enérgico, ativo e corajoso, tem as suas ideias elevadas e é um grande escritor. Saulo, e agora o nosso Paulo, escreveu aquele capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, que todos nós conhecemos quase que de coração. E diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno,
não é invejoso, não trata com a leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, elas passarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. E ele completa, para o nosso interesse espírita: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Esse é o grande exemplo do despertar do trabalho do nosso grande espírito Paulo de Tarso. Se nós queremos descobrir as nossas verdades e buscarmos aquilo que nos é efetivamente proveitoso, como o aprendizado, a transformação e o trabalho pelo próximo, devemos ser, como ele, dedicados à caridade. É ela que salva, é ela que nos faz entender e conhecer a verdade. Esse grande espírito trouxe para a cristandade a base filosófica que a constituiu. Ela erigiu o conhecimento da Boa Nova com a grande cultura, com o grande entendimento e com o ecumenismo que Paulo trazia em si, por ser profundo conhecedor da história do judaísmo, profundo conhecedor de línguas e capaz de divulgar a Boa Nova com a profundidade da revelação que ele teve. Claro que para nós espíritas fica ressaltado o grande conhecimento, a grande preparação que esse espírito teve para desenvolver o seu trabalho, tanto que chega até hoje e pesquisas e mais pesquisas feitas sobre o alcance das suas epístolas e da sua pregação não se completam, estão sempre em desenvolvimento. Tal a grandeza da sua colaboração, do seu trabalho de conversão dos povos que eram pagãos, que tinham vários deuses, que eram fechados na sua cultura materialista, à boa nova do Evangelho, a boa nova da fraternidade, da irmandade em Jesus, o ressuscitar de Jesus, a certeza da vida após a morte, num nível e num estágio de felicidade muito superior, que faz com que a vida material se torne apenas um ensaio desse bem maior. Tudo isso é aprofundado e construído numa base filosófica por esse grande apóstolo, o maior, certamente, pilar da cristandade nesse contexto dos escritos e da filosofia. Nós podemos segui-lo? Nós podemos, com aquilo que já temos preparado em nós, dar também o nosso testemunho? Se nós enfrentamos uma realidade diferente, onde a mensagem da Boa Nova já está estabelecida e, por vezes, misturada com todas as outras tentativas de materializar o seu contexto principal, cabe a nós reviver a mensagem de amor que esse apóstolo trouxe a partir da sua revelação e do seu contato com o Mestre Jesus. O Mestre perguntou a Saulo: por que me persegues? E perguntaria a nós: por que me esqueces? Por que me deixas de lado quando eu estou
revelado a ti desde o princípio. Todos nós que já viemos a este mundo prontos para aceitar a Boa Nova como nossa diretriz de conduta e superação. Por que o esquecemos? Sejamos como o apóstolo, capazes de buscar a essência nos nossos corações dessa verdade e profetizarmos para a nossa vida tudo aquilo que desejamos de bem, que a Boa Nova se realize em nós, que sejamos capazes de amar como o nosso Espírito Paulo apóstolo pôde desenvolver e amar. Que o Mestre Jesus nos acompanhe sempre e que nós estejamos abertos à busca desse conhecimento. Que assim seja. Graças a Deus. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz.